Thaís Roloff, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso Pense na Solução. Uma pergunta que me vem à cabeça é assim, será que em outras épocas as pessoas também eram ansiosas assim? Será que sempre existiu a ansiedade? Sim, sim, né? Pensa no tempo das cavernas que os homens tinham que sair para caçar ou então fugir dos bichos. Aham. Então, com certeza, né? Cada época da história viveu os seus desafios, seus medos e, consequentemente, suas ansiedades. Hoje, os nossos desafios passam por outros lugares, né? Nossa Sim, ansiedade se pauta numa sociedade moderna e, como tal, vivemos também encontrando caminhos para poder lidar com tudo isso. sim. Hoje é muito normal, digamos assim, né, em termos, você se sentir ansioso, principalmente por tanta informação que você tem, pelas redes sociais, claro, a tecnologia acaba trazendo e facilitando isso, né? Muitas pessoas te procuram também para tratar um pouco dessa ansiedade em virtude do mundo que a gente vive hoje? Sim, as pessoas chegam por esse caminho quando trazem o tema da ansiedade, mas muito quando as pessoas estão vivendo algo na sua vida, uma mudança e que a ansiedade está ali impregnada, né, nesse movimento. Ou quando a pessoa vem para trabalhar algo e a gente pode perceber que tem um campo de ansiedade ali e que a gente precisa tratar essa ansiedade para que aquilo que ela esteja vivendo possa se desenrolar de uma outra forma. Entendi. Agora, a ansiedade ela pode chegar num nível tão grave que possa realmente comprometer a vida da pessoa? Sim, completamente. Primeiro é importante a gente entender que a ansiedade ela é uma reação a algo que está acontecendo. É uma mudança e é uma tentativa de adaptação a alguma situação. Ah, Então, assim, certo. ter ansiedade é algo normal, assim como ter febre é algo normal, é uma reação do organismo. Agora, Uhum. viver num estado de ansiedade é diferente. Então, assim, muitas pessoas vivem num estado de ansiedade e acabam tendo situações que levam para certas doenças, acaba gerando outras patologias, né? Então, assim, é importante a gente reconhecer que a ansiedade, como uma reação adaptativa ao meio, ela vai fazer com que o indivíduo procure caminhos para poder fazer as mudanças, seus planejamentos, criar soluções, se proteger. Agora, quando a pessoa vive um estado ansioso, aí é mais preocupante. Entendi. Porque ela mantém aquela ansiedade por muito Exatamente. Ninguém tempo. fica com febre o tempo inteiro, né? Sim, Então, assim, exato. estar num estado febril é você saber que o seu corpo, naquele momento, está passando por uma reação a uma infecção, por exemplo, Sim. e que precisa ser tratado. Então, assim, se a gente pensa que você está andando na rua e de repente vê uma pessoa estranha e que você tem medo de ser assaltado, automaticamente você tem um pensamento e o teu corpo vai se preparar para isso. Ou você vai lutar, você vai fugir, algo vai acontecer. Agora, você ter uma reação dessa com o teu chefe, isso não é bom. Entendi. Né? Então, assim, essa diferença da gente também poder contextualizar aonde é que eu estou vivendo aquela situação para que eu possa ter as ações adequadas diante disso. Claro, porque, por exemplo, eu posso ter uma marcada uma viagem muito Uhum, bacana e eu posso ter aquela ansiedade por causa da viagem, mas a sim. partir do momento que eu vou viajar, a coisa melhora. Quando é que realmente, o que acontece com o organismo da pessoa quando ela realmente mantém essa ansiedade por muito tempo? O que acontece? Bom, você vai mexer na química do teu corpo. Você vai mexer nos teus batimentos cardíacos, consequentemente na tua respiração. E um coração acelerado, uma respiração mais ofegante, o pensamento que vem, às vezes, é o pior possível. Ah, Né? sim. Então, assim, existe um encadeamento dessas reações que vai te gerando um pânico, podendo até te paralisar. E te fazer ter um pensamento que você vai morrer, né? Quando a gente entra nas síndromes do pânico, quando algo físico acontece, porque a pessoa não consegue nem respirar. Então, assim, nós temos a capacidade de movimentar, mobilizar todo o corpo diante de uma situação, diante de um pensamento. Então, às vezes não adianta você falar para a pessoa, pensa diferente, porque não é tão automático assim. Sim. Né? Então, os nossos pensamentos, eles estão muito alinhados com a maneira como o meu corpo está se sentindo, como, né, quando o meu coração está batendo, como a minha respiração está acontecendo. Mas uma ansiedade, ela se desencadeia, essa ansiedade realmente, né, que paralisa, ou a pessoa não consegue viver bem com uma qualidade de vida normal. Como é que ela se desencadeia? Ela é um acúmulo de coisas que a pessoa vai guardando, ou como é que ela realmente aparece?
Então, a gente precisa entender que todos nós, quando nascemos, estamos inseridos num grupo familiar, num contexto histórico, Sim. né? Então, assim, muitas pessoas vivem situações difíceis, traumáticas e se você viveu muita vulnerabilidade, muito lugar, né, muitas situações de medo, é natural que você vá se tornando um adulto com essa ótica, né? Porque o teu repertório interno vem contaminado de alguma forma por isso. Então, o ambiente vai ser um fator também importante, determinante muitas vezes para a maneira como você vai lidar com as suas situações. Então, assim você vai causando uma ansiedade. Então, por exemplo, muitas pessoas que passaram por situações com pais, familiares alcoólatras, né? Um exemplo, Sim. vive aquela expectativa, está sempre na atenção, vai chegar bêbado, não vai chegar bêbado, que é, infelizmente, né, a grande causa e que todos nós temos esses personagens nas nossas histórias familiares. Sim. Então, isso por si já causa uma tensão. Então, assim, de que maneira eu vou entrar na minha vida adulta ou, né, as coisas vão acontecer? Eu vou estar sempre na espera? Posso confiar? Não posso confiar? Então, tudo isso são situações que nós viemos trazendo na nossa vida para causar ansiedade. Outras vezes a gente pode ter uma situação específica de algo que aconteceu, sei lá, um acidente, algo que marca e te causa um medo, né? E o medo, que é algo concreto, vai te levando a pensar nesse futuro. Então, a ansiedade, ela está muito relacionada a esse tempo futuro, como vai ser. É algo vago. E se eu não tive boas experiências, eu posso acabar me projetando, né, para uma coisa pior, mais do que para uma coisa mais tranquila. Quais são os tipos básicos assim que você já viu e que você trouxe aqui no teu consultório para tratar? Então, a ansiedade no corpo, ela vai se apresentar, né? Aquela perna que treme, né? Que a pessoa está ali, a pessoa, uma fala rápida, às vezes falta uma compreensão, né, daquilo que está se falando, a pessoa se perde um pouco, né? Uma ansiedade de mexer as mãos, a boca mais seca. Então, quando eu não estou confortável no meu corpo, né, eu vou trazer para cá. Eu poderia estar aqui, posso estar mexo no cabelo, né, a minha respiração fica diferente. Então, a gente sente quando o corpo está falando sobre esse lugar da ansiedade. Isso, digamos assim, as coisas básicas. Sim. E uma ansiedade mais exacerbada é quando tem algo que realmente paralisa a pessoa. Então, a pessoa pode, inclusive, fazer um lábio mais arroxeado, o coração pode ficar muito disparado. Então são situações que o corpo, né, grita mais. Tem sempre algo que desencadeia, que pode desencadear, alguma situação que pode desencadear a ansiedade? Sim, sim. Acho que assim, em todos os casos tem algo que vai desencadear a ansiedade. O difícil é, às vezes, a gente entender qual foi o gatilho. E aí é que entra, né, a necessidade da gente poder se conhecer bem, compreender as nossas emoções, compreender da nossa história de vida. Porque eu posso estar muito bem aqui e estou conversando, ou eu estou, sei lá, dando uma palestra, estou dando uma aula, e aí um aluno, uma outra pessoa bocejou ou levantou para sair. Aquilo ali pode ser o suficiente para me desconcertar e aí eu entrar nos meus pensamentos, nas minhas crenças negativas a respeito de mim mesma. Posso achar que não estou agradando, não gostou de mim. E aí a cabeça vai para um outro lugar, né? O pensamento vai seguindo uma linha e o teu corpo vai acompanhando, porque você desfoca do que você precisa. Sim. E só o fato da pessoa ter feito um movimento diferente, aquilo engatou naquilo que eu já vivi, que estou ali me esforçando, pronto. Já não consigo estar presente, já se desestabiliza, né? Então, a ansiedade tem muito a ver com esse lugar da desestabilização. Só que quando nós somos mais funcionais, vamos colocar assim, né? Uma funcionalidade, porque está tudo bem sentirmos ansiedades, Sim. Ela faz parte da nossa vida, mas uma pessoa funcional, ela consegue se resgatar. Então, ela vai ter os recursos e os meios para poder falar, opa, estou demais, então eu posso, né, vou tomar um chá, vou tomar alguma coisa, ou então vou dar uma caminhada, vou me desligar disso. Entendi. Então a funcionalidade te permite se resgatar. Mas isso é interessante que você está dizendo, a pessoa se autoconhecer e às vezes ela precisa voltar um pouco na sua própria história para saber de onde veio aquilo, para que aquele gatilho desencadeasse aquela ansiedade mais exacerbada. Sim, isso. É esse o autoconhecimento que a Esse pessoa... é o autoconhecimento. Até ontem uma pessoa estava fazendo um trabalho e a gente estava falando sobre isso.
E a história dela é falar em público, que é um problema, às vezes, de muitas pessoas, né? Digamos assim, uma situação bem clássica. E nós estávamos fazendo um determinado exercício e ela conseguiu acessar uma memória dela de quando ela era pequena, né? Numa brincadeira de falar versinhos. Ela só sabia falar um determinado versinho e alguém falou o versinho dela na frente. E aquilo ali trouxe para ela uma paralisia, ela não conseguiu falar. E aí, claro, basta isso acontecer uma vez e outras situações parecidas vão acontecendo no tempo e ela vai desenvolvendo naturalmente o medo de falar em público, né? Porque aquela situação que foi gerada lá atrás. Então, assim, isso é só um exemplo clássico para a gente poder entender que, às vezes, se eu estou diante de uma situação que o meu medo de falar em público ou apresentar um trabalho está relacionado àquilo ali, eu posso começar com consciência. Lembrar que eu não sou mais aquela criança, que eu posso ter outras saídas. Então, assim, o autoconhecimento, a compreensão da tua história vai te ajudar a se colocar diferente nas formas. Trazer aquele problema para a consciência e você vê que você já não é mais aquilo. Isso é o principal, né? Porque, assim, muitas vezes nós agimos pelo nosso inconsciente, né? E, assim, o inconsciente é muito maior do que a parte consciente. Aquela figura clássica, né, do iceberg, que a pontinha está para cima e tem aquele tantão para baixo. Essa é a representação clássica da nossa mente. Então, hoje temos muitos trabalhos que trazem o inconsciente para você poder se dar conta de algo e aquilo não te conduzir de uma forma aleatória. Então, por isso que vamos ter situações que vão ser ansiogênicas, que vão desencadear em nós uma ansiedade. Nosso corpo vai reagir imediatamente, porque tudo é rápido, né? Quer ver uma coisa bem simples? Se a gente pensa numa coisa ácida, como um limão, se você pensa que tu está chupando um limão e fica com aquilo, automaticamente teu corpo reage. Você começa a sentir aquela acidez até na língua. Exatamente. Então, assim, se você tem isso para o limão, que é uma fruta, pensa uma pessoa que viveu uma situação traumática, né? Às vezes só o cheiro, o barulho de uma sirene ou qualquer outra coisa dispara no teu corpo aquela palpitação. Claro que estamos falando de casos mais específicos, né? Mas, assim, uma ansiedade normal no meu dia a dia, estou mais agitada no meu sono, estou preocupada, vou fazer uma viagem, eu tenho um trabalho para apresentar. Aí a gente começa a entrar no campo também das expectativas. Né? As expectativas que eu tenho de performar, de dar conta, de fazer. Então, a gente não percebe, a gente entra num processo de aceleração. Aquele looping, né? Agora, uma coisa que eu também fico me perguntando é assim, se a pessoa está levando essa ansiedade por muito tempo, quer dizer, ela se mantém nesse estado ansioso por muito tempo e não trata, não procura ajuda, não vai no médico, não faz uma terapia, etc., e continua naquilo, né, naquela pressão. O que pode acontecer para frente? Pode desencadear até outras doenças? Sim, não só outras doenças, como o próprio corpo pode parar. Olha só, caramba. Eu tenho uma experiência dessa na minha época de faculdade, sabe? De ser assim, uma pessoa extremamente certinha, tem que isso, tem que aquilo, 1000 coisas para fazer. Foi uma época da minha vida que eu estava passando uma avó que tinha tido um AVC, o meu tio que tinha operado o coração, meus pais viajando. E eu, né, dentro de uma característica minha pessoal, né, de dar conta de tudo. Claro, eu estava indo para o estágio, né, entrei, na época eu estava morando no Rio de Janeiro, entrei no metrô, aquele calor, nossa, o que aconteceu? Tive um princípio de desmaio. Nossa. Tive um princípio, não, desmaiei, né? Desmaiou? Eu acho que sim, porque eu não lembro de nada. Mas o quanto aquilo acessou em mim um lugar de que eu tenho que me cuidar. Porque o corpo para. Nós não somos tão superpoderosos assim que a gente vai manter o corpo sob controle. O corpo, então, pode te fazer parar, para te fazer revisitar alguns lugares e rever algumas coisas. Você pode, sim, desenvolver, né, uma úlcera, um problema de saúde em função da ansiedade. Uma síndrome do pânico, por exemplo? Sim, que é, digamos assim, um ponto máximo, né? Que aí a coisa vai disparar. Mas, sim, doenças que você pode, né? As doenças que envolvem uma úlcera, ou, enfim, problemas do corpo. Tem um fundo de ansiedade. Porque em algum lugar a gente está querendo corresponder a algo. Sem dúvida. Né? Uma expectativa. Exato. E às vezes a gente põe as outras pessoas, como que elas criam também uma expectativa em relação a nós mesmos e a gente fica querendo dar conta daquilo. Sim. Porque as pessoas vão ter, mas te cabe aceitar ou não. Esse é um lugar que você pode, cada vez mais que você se trabalha com consciência, se liberar.
Porque alguém vai falar algo para você, mas a pessoa também está trazendo a história dela e está projetando sobre você. Exato. E aí o problema do outro não é teu, mas desde que você, com consciência, possa dizer, saber quais são os seus limites, quais são os seus valores, quais são as batalhas que você quer entrar. E aquelas que não valem a pena. Aquelas né? que não valem a pena. Então, ter esse caminho de consciência sobre quem você é já te ajuda. E mais ainda, saber dizer não. Que é difícil às vezes, né? Porque muitas vezes, pela dificuldade de dizer não, as pessoas vão abrindo, vão assumindo, vão fazendo. No final das contas, tem uma lista enorme, né, de coisas a fazer, que só você sabe, e você não dorme, né? Quer dizer, nós já vivemos isso nos nossos tempos, né? Tem uma lista enorme, vários papeizinhos espalhados. Aliás, isso é até uma boa dica, né, da gente tirar da cabeça e escrever, porque o ato de escrever no papelzinho já esvazia. E te organiza também, te organiza, porque o problema é o que fica na cabeça. E aí todo mundo tem um carinha sentado lá dentro, um general de pranchetinha, que muda de roupa conforme o seu momento, né? Até nas férias, às vezes, o carinha tá lá, de blusinha estampada, tem que fazer tal coisa, não tá certo, vai ficar aí, não acredito que tu tá indo pra praia, né? Então, assim, a gente também precisa conhecer esse nosso lado crítico do nosso general, que é só um personagem, né? O nosso eu crítico, e que fica ali te cobrando das coisas, né? Porque esse eu crítico é um sabotador, né? Sim, sim. Você vai se sabotando aos poucos porque você vai querendo dar ouvidos a esse crítico. Sim. Quem é você para discordar dele? Exato, porque ele está em você, né? Mas aí, se você se trabalha, se você tem consciência, se você se conhece, né? Se você sai da comparação, né? De saber que você veio desenhada para andar numa estrada, o outro veio desenhada para andar no meio da fazenda, né? Que nem todo carro vai andar em tudo quanto é lugar. Então, assim, eu vim desenhada para andar aonde? E respeitar esse meu modo de andar. Esse teu caminho. Esse caminho. Porque assim, muitas vezes a gente tem um carro, né, normalzinho, e quer andar, enfiar um carro numa estrada esburacada, achar que ele é um 4x4. Sim. E não é. E com o tempo ele estraga. Claro. Então, é saber que somos diferentes. E saber que carro nós somos, né? Exatamente. Como nós viemos se eu sou desenhadas. Uma picape ou se eu sou um carrinho, um Fusca. Exatamente. Porque se eu não sou esse carro, então eu vou ter que ter um carro apropriado para andar. Ou então eu pego carona com alguém. É verdade. Agora, você, por exemplo, dessa tua história de vida, você se tornou bailarina e você se tornou professora de yoga também. Teve a ver essa tua busca com situações anteriores de estresse ou até mesmo de ansiedade? Então, ser bailarina eu sou desde que eu me entendo por gente e sigo até hoje. E que hoje legal. eu fico assim muito feliz nesse lugar, porque é um lugar que eu me mantenho, é um lugar onde isso faz com que eu esteja bem, feliz, me sentindo nutrida, que eu possa rir, me divertir, ouvir a música, movimentar meu corpo e movimentar tudo que está nele. Sim. O yoga entrou na minha vida quando eu estava passando por um momento assim de tomadas de decisões, coisas que eu tinha que escolher. Então eu estava muito ansiosa e eu falei, vou fazer yoga, porque tinha uma amiga que fazia e fui. E desde que eu entrei nesse caminho, eu nunca mais saí. Olha só. E fui me tornar professora de yoga, fui seguindo esse caminho por As coisas foram te levando. Foram me levando. Não era a minha pretensão, nunca foi, mas de alguma forma a vida foi me convidando. E uma das falas assim que mais me marcou nesse meu caminho do yoga, né? Uma professora falava muito e tem muito a ver com o que a gente está conversando, é a frase que ela dizia, né? Tudo que eu penso e falo volta para mim. Né? Essa frase faz parte de uma oração de abertura, inclusive da aula que eu dou, que foi a aula que eu também aprendi dentro dessa prática. E essa é uma fala que é muito potente. Então, assim, eu fui fazer yoga por conta disso, que eu queria me acalmar. E me achava uma pessoa muito agitada, porque eu sou muito do movimento. Inclusive, pessoas que são muito agitadas têm um certo preconceito, às vezes, não vou fazer yoga, que é muito parado. Sim. E muito pelo contrário. Então, assim, eu descobri que, através do movimento, porque uma postura que está ali parada, ela também é uma postura ativa para você sustentar, porque tu não está solto. Verdade. Então, o yoga foi me levando muito para esse lugar de sentir, né, recitar os mantras, me perceber. Que coisa. Então, quer dizer que você já está falando para mim uma das dicas, né, que a gente está dando aí já para o telespectador para acalmar a ansiedade. Quer dizer que o yoga ele já ajuda nesse processo. Muito. Eu acho que para quem pratica, se você perguntar, vai te confirmar.
né? Porque é isso, é um convite a parar. E não é um parar por parar, é um parar e se perceber, é um parar respirando. Porque para você ficar com a coluna esticadinha não é fácil, tu tem que sustentar essa coluna com a tua força das costas, do abdômen. Então, sim, o yoga é um caminho de experimentar, e aí existem práticas diferentes, e cada um vai se alinhar com aquilo que faz mais sentido. Tem pessoas que querem uma prática mais ativa, então tem pessoas que querem uma prática mais tranquila, também tem. Então tem para todos, né, todos os gostos e para todas as pessoas, porque você vai fazer aquilo que é possível para o teu corpo. Entendi. Então é um caminho. Se você tivesse que definir, né, em uma frase e tal, o que é a ansiedade, como é que seria? Bom, eu entendo que a ansiedade é uma reação a algo, a uma situação, uma reação de adaptação a um meio para eu poder lidar com aquilo que eu preciso lidar, que pode ser em qualquer área da minha vida, a uma mudança. Então, ela está assim baseada, calcada numa coisa que é meio vaga, indefinida, né? Ela vai movimentar o meu corpo. Muitas vezes eu vou precisar diante de algo que, né, que me traz um anseio. Bom, então vou pensar no que eu tenho que fazer. Tem uma viagem para fazer. O que eu tenho que resolver? Eu não resolvi tal coisa. Então, peraí. Eu tenho que ligar para tal coisa, tenho que fazer isso, comprar aquilo, né? Me ajuda a me planejar. Então, acho que a ansiedade, ela traz essa movimentação, né? E para você, o que seria, de uma frase também, o yoga? Yoga, para a gente tentar comparar. Yoga é uma viagem para dentro de si. Olha. Se eu pudesse resumir de uma forma bem objetiva, é uma viagem para o teu universo interno, para poder alinhar tudo aquilo que está acontecendo. Tem um pouco do autoconhecimento nisso também. Também. Porque assim, já sabemos que a vida vai trazer mudanças. Você tem uma certeza que você pode ter, a vida vai trazer mudanças. A questão é como nós lidamos com as mudanças. Então, é o que vai fazer a diferença. Então, como nós compreendemos os nossos problemas, vai ter um efeito na maneira como eu lido com eles. Então, se eu parto do princípio que tudo de ruim que me acontece é um problema, isso pode me trazer mais ansiedade. Mas se eu tenho uma visão de que aquilo que me chega, aconteceu uma situação, bati o carro, enfim, coisas que acontecem. Sim, do dia a dia. Se eu entendo que isso é um aviso, é um sinal da vida, é algo que a vida está me convidando a olhar, e que mesmo que possa parecer ruim, tem um sentido, a minha forma de compreender isso vai me ajudar a lidar com isso de uma outra forma. Então, não preciso ter uma ansiedade grau 10. Olha só. Eu vou ter uma ansiedade grau 6, natural. Sim. Porque, bom, até agora eu tenho que resolver isso. Aconteceu. Bom, Mas interessante isso que você falou, porque a minha irmã, a mais nova, ela quebrou o pé. Mas quebrou o pé era uma bobeira, assim, uma bobagem. Estava no aniversário de uma amiga, tal, foi se virar, torceu, caiu, quebrou o pé em 2 lugares ali. E o engraçado é que todo mundo dizia que ela era acelerada demais e ela tinha que fazer um monte de coisa e tal, cuidar disso, que ela é professora do primeiro fundamental. E ela muito sempre acelerada e a gente dizia, calma, vai com calma, de repente ela quebra o pé, vai ter que ficar 40 dias parada. Quer dizer, tem um pouco disso. Ela vai, poxa, mas por que eu tive que quebrar o meu pé? Para você parar. Isso pode ser interpretado dessa forma. Se isso faz sentido para ela, né? A gente tem que perguntar para ela aonde aquilo tem sentido, porque isso também faz parte do nosso caminho de autoconhecimento, né? Aonde que essa situação tem sentido na minha vida, de fato. Pode ser uma forma da vida te dizer, vai com calma. Ou pode ser também uma forma da vida estar te protegendo de alguma coisa. Então, muitas pessoas às vezes param, como não param por vontade própria, por consciente, a vida para. A vida dá aquela... A gente acha que a gente manda no parquinho, né? Exato. Não é bem assim, né? Existe a grande vida que vai te dizer, olha, menos, mais. Sim. O que nós temos que aprender é caminhar nessa via. Respeitar os sinais, respeitar o tempo, né? Se tem um radar de velocidade. As regras, né? Então, assim, isso é o que de alguma forma está sendo convocado em nós, esse lugar de caminhar devagar, respeitando os sinais da vida, sabendo respeitar o corpo. Também, principalmente, né? Sim. Os limites do corpo, né? Você falou já do yoga, mas vamos supor, o pessoal de casa às vezes, mas eu não tenho como fazer yoga, porque pode ser muito caro, ou é muito caro, enfim, tal. A pessoa não vê isso como uma opção ou uma alternativa viável. O que a gente pode fazer ainda
e dar dicas, né, truques aqui que a gente possa realmente amenizar esse problema da ansiedade dentro de casa. Tá, primeiro eu vou falar uma coisa. Tem yoga gratuita nos parques, dentro de Opa! um projeto chamado Conexão Yoga. Maravilha. Vou fazer propaganda porque Por favor. eu participo desse projeto, então todo sábado e domingo, às 9 horas da manhã, tem no Parque da Luz e no Jardim Botânico. Parque da Luz, Isso lá no, perto bem da na ponte. cabeceira da ponte Exílio 2. E no Jardim Botânico. Jardim e fica Botânico. lotado. O pessoal do Jardim Botânico é muito mais, assim, presente. O Jardim então, muito Botânico é legal, aquele que fica em frente ao Cepom. em frente ao Cepom ali no Itacurubi. Isso, então Certo. assim, é gratuito, né? Perfeito. Então existe essa parte, essa possibilidade para quem quiser. Maravilha. Mas tirando isso, a gente tem esse caminho do autoconhecimento, né? De você poder saber quais são seus valores, seus limites, quais são as batalhas que você quer comprar. Essas são perguntas que a gente pode se fazer. Saber dizer não. Então isso é uma coisa importante. Desenvolver a empatia pela diversidade, né? Eu acho que hoje em dia a gente vive com pessoas tão diferentes de nós, então se você exercita isso, isso ajuda muito na sua forma de se relacionar com o outro. Trabalhar rede de apoio. Então, assim, é importante que as pessoas participem de uma comunidade, de um grupo, né? Tem um grupo da igreja, tem um grupo do crochê, tem um grupo que Aquele joga grupo de cartas. idosos também, Nossa, né? tem grupos de tudo. Então, assim, você fazer parte de um grupo, né, te traz esse senso de pertencimento. Isso é muito importante. Ajuda. Ter um propósito. Então, se você tem um propósito, isso te ajuda numa orientação quando você se encontra nesses momentos de incerteza. Certo. Sabe? Assim, não, meu foco é aquilo ali, eu vou. Não, eu agora estou... Que você sabe para onde está indo, né? Sei para onde está indo. Porque é isso, se eu estou num barquinho, né, e vou deixar o vento me levar, ele vai me levar para qualquer lugar. E aí você vai ter ansiedade para saber, e agora, Claro. onde é que eu estou? Agora, se eu sei que eu estou navegando e que eu quero ir para o norte, eu vou baixar a vela, vou botar o leme. Então, assim, saber para onde a gente está indo ajuda muito Vai a gente a ajustar, lidar. né? Claro. O teu caminho, a tua Senão, direção. qualquer lugar serve. Claro. Então, assim, ter uma rotina saudável, né, de hábitos saudáveis. Então, assim, poder dormir bem, poder comer, né, ter boas amizades, conviver com pessoas que te apoiem, né, estar junto de gente que é para cima, positivo. Hoje em dia a gente tem essa questão das redes sociais, das mídias, da tecnologia, o que não só acelera o nosso grau de ansiedade, portanto, de informação, de consumir conteúdo, como também, assim, das coisas negativas que vêm através das redes sociais. Sim. Que isso aumenta a ansiedade. Aumenta a comparação, né? Sim, total. Além das comparações, as pessoas de idade, assim, que são fãs de televisão, né? Fica ali vendo aquelas notícias tristes e aí fica ruminando, porque aí junta num ciclo de vida que a pessoa está, que já não sai tanto, ou porque já perdeu uma pessoa, um parente, ou está com um problema, né, de joelho, alguma coisa, vendo aquilo, pronto. O prato está feito para você sentir mais ansiedade. Então, enfim, isso são coisas também do nosso dia a dia, né? A ansiedade moderna. Procurar uma ajuda, né, de terapia, às vezes um médico, às vezes um ajuste de medicação, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, né, você falando sobre aí a tua mãe, de como o fato de tomar um remédio já afina o sangue, já movimenta a respiração, consequentemente já pode estar mais tranquilo, né? Sim. Então, assim, às vezes uma avaliação médica muda algo, você já fica mais tranquila. Que às vezes pode ser químico mesmo, né? E a Pode ter questão algo. da flexibilidade, né, e da adaptabilidade das coisas. A nossa capacidade de desenvolver a resiliência. Que é isso, né? As mudanças vão acontecer, meu corpo vai se modificar, mas a minha capacidade de me reestruturar e voltar. E isso é o mais importante. Então, é claro que dentro de casa, o diálogo sempre é uma coisa importante, né? Tá aí a comunicação não violenta para falar. Exato. Eu preciso identificar quais são as minhas necessidades, o que é que eu estou pedindo quando eu estou brigando com o outro. Então, se eu vou desenvolvendo essa consciência, automaticamente eu estou acessando uma forma diferente de falar, né? Então, assim, eu percebo o que eu estou sentindo, me conecto com aquilo que eu estou precisando. Bom, o que está por trás dessa minha fala? Ajusto a minha forma de falar, porque isso tudo influencia o meu ambiente. Então, às vezes, dentro de casa, fica fácil eu chegar para uma pessoa, para um companheiro, uma companheira, um filho. Mas primeiro eu preciso entrar, né? É assim que a gente fala para as mães, né? Claro. Acalmem-se primeiro e depois chega no filho.
Então, E às vezes assim, parar de às vezes, você insultar a pessoa ou de reclamar toda hora para ela e começar a fazer pedidos mais claros. sim, o que eu né? preciso? Então, assim, claro que é um desafio, o desafio da comunicação que rege Tudo, todas as né? casas, né? Exato. Tá aí a comunicação é a grande chama, porque se eu sei falar, se eu sei me colocar, e não é só falar falsamente, eu preciso sentir o que eu estou falando, então eu preciso me apropriar, respirar fundo, né? E poder saber onde eu estou e saber o que eu quero comunicar, porque quando você quer fazer uma comunicação importante, né? A gente se prepara. É verdade. Quando é algo que realmente importa e que eu quero cuidar e que é do meu interesse, eu me preparo. Então, o desafio é a gente poder se preparar assim também dentro de casa. Nem sempre é fácil, né? Até dizem aquele velho ditado, né? Não peça para a pessoa não fazer aquilo, peça para a pessoa fazer aquilo que você deseja que ela faça. Né? Tipo, não adianta, poxa, não deixa a roupa em cima da cama. Não, poxa, eu não me sinto bem quando você coloca a roupa em cima da cama. Que tal você pegar e colocar direto dentro do cesto de roupa suja? Sabe uma coisa Sabe? que eu acho que funciona bem também, não é que seja uma técnica, né? Mas assim, que é interessante, né? E acho que soa bom quando você fala para a pessoa, vê se você pode me ajudar. Né? Quando você joga para outra, às vezes é uma forma Pedir uma bonitinha de ajuda. falar assim que você se importa com o que o outro está fazendo e você coloca nele, né? Porque se você pega uma pessoa que tem essa qualidade mais desenvolvida, né? Porque tem pessoas que têm isso mais. Você pede uma sugestão, ela vem com duas. Então, Exato. isso também é legal, né? Você pode me ajudar? Eu estou precisando fazer tal coisa. O pedir ajuda, porque aí a pessoa geralmente quer ajudar e se sentir útil, né? Pode ser uma comunicação mais eficaz. Sim, sim. Então, assim, poder descobrir essas comunicações mais eficazes, ver o que Sim. funciona, te ajuda também a lidar de uma forma mais global, né? Com todo esse processo. Mais leve, né? Mais leve. É possível você não depender de medicamento para controlar a ansiedade? O que você diria? Não, acredito que sim, mas vai depender de cada situação. Sim. Mas é possível. Então, assim, ter consciência da vida que você tem, do ambiente que você está, ter consciência das suas escolhas vão te ajudar a diminuir a ansiedade. Agora, tem momentos que a vida traz uma situação muito desafiadora, algo que vai além daquilo que você pode dar conta, uma perda de repente, repentina, né? Assim, algo que pode vir e te tirar do teu eixo. Então, assim, isso são situações que a medicação pode te ajudar a voltar. Às vezes para aquele momento Para só. aquele momento. Mas para isso você tem que fazer um acompanhamento, para que o médico possa te acompanhar, que ele possa estipular contigo um tempo. Então, se tem pessoas que querem, o problema é que as pessoas às vezes querem soluções imediatas. Esse imediatismo é que acaba. Então, se você passou uma vida tendo uma determinada atitude, o teu corpo se adequou àquela atitude e vai ter falhas em relação àquilo. Né? Por exemplo, uma pessoa que bebeu a vida inteira não pode querer chegar mais lá na frente com o fígado zerado. Não tem como. tem como. Não tem, né, milagres. Então, assim, tudo aquilo que a gente faz vai aparecer. Peguei sol a vida inteira. A geração passada, que não tinha essa preocupação com o filtro solar, Sim. tomava muito sol. Então, consequentemente, a pele vai ficar mais enrugada, vai ter problema dos melanomas. Então, o nosso corpo ele vai acumulando. Então, eu posso ter essa consciência, porque o meu hoje vai determinar o meu amanhã. Agora, é possível? É possível. Agora, para isso requer uma disciplina, ter bons hábitos, para que você possa desenvolver um organismo mais saudável. Entendi. Né? Para que você tenha recursos para lidar com as situações. Então, uma coisa não está isolada da outra. Tudo precisa acontecer ao mesmo tempo. Para que você possa, então, chegar numa determinada época da sua vida, né? Se uma situação drástica te acontece, se teu corpo pode responder aquilo. E aí você pode tomar uma coisa mais leve, uma medicação até um ansiolítico que seja mais leve. Tem pessoas que vão precisar de coisas mais pesadas. Perfeito. Vamos agora só recapitular alguns pontos que a gente passou aqui, mas para o pessoal de casa entender o que deve ser feito, por exemplo, dicas, né? Aquelas pequenas dicas do que fazer no dia a dia para voltar para o eixo e não sentir tanto aquela ansiedade. Você já falou do yoga e tem outras dicas também. Vamos rapidamente Então, vamos relembrar. recapitular.
que Lembrar podemos que fazer? a respiração é algo que nós temos gratuitamente, que podemos fazer, né? Respiração. Sentir o ar entrar. Eu fico pensando muito assim, como é quando a gente come algo, né, que você não te cai bem e que tu precisa digerir. Sim. E aí você não come nada, né? Você dá um tempinho, às vezes você toma um chazinho para dar aquela amenizada. Então, respirar, digerir uma situação é um caminho bom para dar tempo. Respirar profundamente, né? Respirar, perceber. Às vezes só o fato de você prestar atenção no ar que está entrando e saindo já vai te acalmar. Perceber onde isso está no teu corpo. Entendi. Isso é um caminho. Às vezes não vai funcionar. Então, que você possa andar. Às vezes andar, movimentar o corpo ajuda. Porque o ato de você pisar, né, um pé, o outro, está estimulando o teu cérebro. Então, a caminhada é excelente para isso. Olha só. Caminha, né? Sai, vai andar. Porque isso ajuda a acalmar, sair da situação. Então, para isso, essa questão do autoconhecimento, eu preciso saber o que funciona para mim. Claro. Reconhecer quais são as sensações que me trazem mais pressão ou não, se eu estou me sobrecarregando. Né? Eu preciso ir me respondendo a essas perguntinhas que eu mesmo posso me fazer. Ter esse lugar de saber que hoje somos diferentes e cada vez mais. Né? A gente vai ter esse ano aí, ano das eleições, então começam as divergências. E assim, ó, tá tudo bem, cada um vai pensar do jeito que tem que pensar. Então, cuidar com os julgamentos. Eu sei que o julgamento é inerente, mas assim, se eu dou um passinho para trás, respeitar as diferenças, que as pessoas gostam de coisas diferentes. E que ninguém todo mundo tem gostado do que eu gosto. Né? Trabalhar a sua rede de apoio. Então, grupos, eu posso participar de um grupo onde eu posso entrar para me sentir pertencendo a algo, me sentir mais parecida com alguém. Porque é nessas trocas que eu vou me identificando com as histórias de outras pessoas. Vou deixando de achar que eu sou a única que vivo aquilo. Então, ouvir outras histórias ajuda a eu me apropriar da minha história. Sabe? Qual é o meu propósito agora? Porque uma coisa é ter propósito aos 20, outra coisa é ter propósito aos 70. E aí as pessoas que vão chegando numa fase mais avançada da vida, que vão perdendo outras pessoas, vão perdendo também os seus propósitos. Então, precisa ressignificar. Nem que seja cuidar de uma horta, nem que seja, sei lá, fazer um artesanato. Tem um documentário, inclusive, no Netflix, que fala das pessoas que vivem até os 100 anos em outros países. Sim. Então, assim, é bem interessante ver, né, o que movimenta essas pessoas de mais idade a continuar. Ter hábitos saudáveis, né, buscar esse caminho, né, uma boa disciplina. A disciplina é a chave do negócio para tudo. Se a gente tem disciplina de se manter fazendo as coisas direito. Buscar ajuda quando for preciso. Pode ser a ajuda de um médico, de um terapeuta, né? Perfeito. Às vezes uma massagem, enfim, ter uma ajuda. E buscar esse lugar de se adaptar, essa flexibilidade, né? Pensar sobre a sua resiliência. Porque é isso, a vida vai trazer as coisas, os problemas virão. E a maneira como eu vou atravessar, isso está sob o meu controle. Né? Então, como eu compreendo os meus problemas, como eu olho para isso, vai fazer com que eu atravesse ou pela parte mais leve ou pela parte mais densa. Então, às vezes, eu paro de lutar com certas coisas, eu entrego e confio. Então, confiar, mais do que ter esperança, precisamos aprender a confiar na vida. E se eu não confio na vida agora, eu tenho que entender em que momento da minha vida essa confiança foi abalada. Porque, de alguma forma, nós trazemos essas histórias do passado e que ficam atravessando o nosso momento presente. Então, esse caminho do autoconhecimento vai te permitir identificar em que momento da vida algo me aconteceu. Pode ter sido na escola, pode ter sido uma avó que falava alguma coisa de alguém e você ouvia aquilo e tomava aquilo para você, e isso faz com que você continue se sentindo menos. Então, na nossa cultura, que hoje nós não precisamos mais sair para caçar, nem fugir de bicho na rua, nossas ansiedades são outras, mas elas são tão grandes quanto aquelas que foram lá atrás. Então, como que eu vou lidar com isso? E se adaptar, né? E vou me adaptar. De que maneira que seja bom para mim? Que não é se adaptar no sentido de me moldar. Mas eu preciso entender. Eu vim desenhada para ser uma coisa, mas ninguém vai te dizer isso. O mundo vai te dizer, ó, tu tem que ser igual, porque ser igual é. E tu tem que ter muita coragem para poder saber que você é diferente. Sim. E que eu não vou dar conta de tudo, e que eu não vou salvar todo mundo, não vou salvar todo mundo mesmo. Mas as pessoas que vão se afinar comigo são pessoas que gostam, por exemplo, no meu caso, de movimento. Então tá, eu posso ajudar essas pessoas porque eu sei que o movimento leva
para isso. Eu tenho no meu repertório, no meu mundo interno, situações que eu já vivi, que me desafiaram e que eu fui mesmo com medo. E consegui controlar as minhas ansiedades vivendo aquilo. Que legal. Quer dizer, quanto mais eu quero ser igual a todo mundo para poder me encaixar no mundo de todo mundo, mais eu vou me perdendo de mim mesmo, né? E aí eu estou refém de qualquer situação diferente que aconteça, porque aí eu não tenho os meus recursos. Claro. Se eu acho que eu sou tão, assim, safo para uma coisa, de repente vou ver que eu não tenho aquela ferramenta. Perfeito. Essa é a Thaís Roloff. Muito obrigado pela tua participação aqui no nosso Pense na Solução. Acho que a gente deu várias soluções para as pessoas poderem pensar um pouco nessa ansiedade, né? E sair disso. Obrigado mesmo. É isso, obrigada também. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada.